Quem são as 10 virgens? Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos falar aí um assunto importante, embora tenha muitas pessoas que interpretam de uma maneira, vou apresentar uma que está mais de acordo com a exegese desse texto, levando em consideração o contexto do capítulo 24, que apresenta todo ele apresentando a nação de Israel, os 3 últimos versículos aí do capítulo 23, onde Jesus ele faz uma rejeição a Jerusalém, dizendo que sua casa ficaria deserta até que em determinado momento eles diriam: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Esses são os 3 últimos versículos do capítulo 23, e levando em consideração todo o capítulo 24, nós adentramos aí no capítulo 25, que é o das 10 virgens, tá? Se você não conhece o texto, eu vou colocar aqui para que a gente possa ter uma ideia. Então vamos lá. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E aí nós vemos aí. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. E nós vemos aí que todas dormiram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Nisso, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Tá? Então nós vemos aí as virgens preparando as suas lâmpadas, porque foi dado um grito que vinha o noivo. E nós percebemos aí que as loucas não puderam acender as suas lâmpadas. Então o que elas vão fazer? As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E aí nós vemos aí uma cena ilustrando esta situação. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E nisso nós vemos aí o esposo passando. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Tá, então nós vemos aí a cena das virgens prudentes entrando para as bodas. E fechou-se a porta. Tá, então nós vemos aí o pessoal entrando, as virgens loucas vão chegar nesse momento e a porta se fecha. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aí as virgens loucas batem na porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. E fechou-se a porta. E aí nós vemos aí mais um texto: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E é um ensinamento importantíssimo, tá? Então vamos aí uma parte prática aí para o nosso entendimento, tá? Então vou fazer uma pequena explicaçãozinha sobre esta parábola, tá? Então nós sabemos que Jesus se utilizava de muitas parábolas e cada parábola apresentava uma particularidade do reino, tá? Então para entender essa parábola nós temos que saber o contexto judaico, tá? Do casamento. Tá? Então, para que a gente possa entender corretamente, muitas pessoas vão entender que se trata da igreja, que a igreja, as 10 virgens representam a totalidade da igreja, que algumas adormecem, e na verdade, se a gente ver todo o contexto dos 3 últimos versículos do capítulo 23, do capítulo 24 e o contexto da tradição do casamento judaico, nós vamos
ver que não se trata da igreja, se trata de Israel. Então vamos ver aí como que é a tradição do casamento judaico. Tá? Então o noivo, antes de pedir a noiva em casamento, ele levava, né, levava o suco de uva, né, o fruto da vide, levava prata e levava o contrato. Tá? Então essa é o que a tradição dizia. Tá? Então ele chegava na casa da noiva, batia na porta e, e dizia. E aí, na hora que você bate na porta, você já lembra até a fala de Jesus: Eis que estou à porta e bato. Tá? Então, quem atende é a noiva, ela abre a porta, então o noivo entra, e quando ele entra, ele faz uma pergunta. E a pergunta é: quer se casar comigo? E se ela disser sim, né, disser que quer casar, então ele vai lá e coloca a bolsinha de prata sobre a mesa diante dos olhos dos pais. Então ele pega a bolsinha de prata, tá, e coloca diante dos olhos do pai. E fala o seguinte: está pago o dote. Então eles assinam um contrato. Assinando esse contrato, ele pega o suco de uva, né, o fruto da vide, e oferece para a noiva. E aí ela bebe. Isso indica que ela está dizendo sim. Tá? Enquanto ela está dizendo sim, então a gente já até faz uma alusão à ceia. Então toda vez que você estiver tomando a ceia do Senhor, na hora que você toma o cálice, você está dizendo sim, tá? Para o Senhor. E enquanto ela bebe, ele faz uma declaração de amor para ela. Isso é, né, uma declaração solene. Ele fala o seguinte para ela: na casa de meu pai há uma morada para eu poder te levar, tá? Para eu te levar. Então essa é a declaração de amor solene que ele faz, tá? Só que ele não leva ela nesse momento, tá? Então aí a gente começa até a pensar um pouquinho na história de José e Maria. Tá? José havia desposado Maria, só que eles ainda não eram casados. Aí apareceu o anjo Gabriel e falou com Maria e tudo mais. Tá? Então, lembrando que a gente está falando do contexto judaico, então a Bíblia nos dá referências sobre alguns eventos. Tá? Então, o noivo não leva a noiva nesse momento. E o que acontece? Ele sai e quando ele é perguntado, o noivo é perguntado pelos seus amigos quando que ele vai buscar a noiva, olha só o que ele responde: o dia, a hora, ninguém sabe, só o meu pai sabe. Então, isso te parece familiar, né? Jesus ele fala isso para a igreja. E olha uma das partes mais importantes para a gente poder compreender essa parábola, tá? Claro que o noivo ele sabe quando ele vai buscar, mas eles têm que manter a tradição. Isso, ele tem, praticamente esse momento ele tem que manter em segredo. E ele vem, isso quer dizer que o noivo vem a qualquer momento para buscar a noiva, tá? E aí quando ele busca a noiva para uma festa que é chamada de bodas. E essa festa dura 7 dias. E aí vem o melhor momento para a gente poder interpretar essa parábola. Essa festa das bodas é uma festa íntima entre a noiva e o noivo. Tá, olha só, é uma festa íntima entre a noiva e o noivo. Quando termina esses 7 dias, aí o amigo do noivo entra em cena. E aí o amigo noivo, depois dos 7 dias, o amigo noivo entra e fala: aí vem o noivo. E aí as amigas da noiva são chamadas para uma festa pública, tá? Aí a gente acaba compreendendo. As 10 virgens não são a noiva. A noiva é a igreja. Então essa parábola, quando menciona, está falando de Israel. Israel que são convidados para a festa, essa festa pública. Então, quando do arrebatamento, a igreja será arrebatada, será julgada no tribunal de Cristo e irá para as bodas, uma festa íntima entre a igreja e Jesus, que durará 7 anos. Tá? Então, a alusão dos 7 dias faz alusão aos 7 anos, que é a festa, as bodas, essa festa íntima entre a noiva e o noivo. E a festa pública acontecerá no milênio. Tá? Então Cristo volta com a igreja e aí vem o noivo. E aí essa parábola já aponta para Israel
e as virgens prudentes são o montante de Israel, né? O pessoal de Israel que poderá entrar na festa pública, poderá ter acesso. Então essa parábola fala de acesso às bodas do Cordeiro, tá? Então fala de acesso. E aí as bodas, se a gente for analisar, a festa íntima acontece no céu, né? As bodas acontecem não, mas a ceia das bodas acontece na terra, tá? Então aí a gente já pula para o Apocalipse capítulo 19, que fala da ceia, bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, bem-aventurados aqueles que são convidados, tá? Porque, e aí você analisa o contexto do capítulo 19, você vê que a noiva já desce junto com Cristo. E aí, bem-aventurados aqueles que são convidados. E os convidados, essas virgens, fazem parte dos convidados. Praticamente serão aqueles do povo de Israel que sobreviverão aí na a tribulação, aqueles que eu entendo também, aqueles que sempre aguardaram a vinda do Messias, tá? E do povo de Israel de todas as eras. E aí a igreja é a noiva. Cristo não casará com as 10 virgens. As 10 virgens são as amigas da noiva. Tá? Assim como João Batista diz, ele diz o seguinte: eu sou amigo do noivo e eu me alegro por ele. Tá? Então é um texto que diz sobre isso. Então, esse texto, claro que não estou dizendo que não possa haver uma aplicação para a igreja com respeito à vigilância, uma advertência à igreja para que esteja apreensiva com respeito à vinda de Cristo. Pode fazer essa aplicação, mas exegeticamente esse texto fala de Israel, tá ok? Espero que você tenha aí gostado aí dessa pequena explicação dessa parábola, da parábola das 10 virgens, tá? E a gente eu vou continuar fazendo alguns vídeos sobre essas parábolas que acontecem aí no sermão profético, tá? Que é o sermão profético, Jesus é falado no capítulo 24 e no capítulo 25 é dado uma ilustração com a parábola das 10 virgens, com a parábola dos talentos e com a separação do bode das ovelhas. Tá? Então, Jesus ele sempre ilustra o seu ensino por meio de parábolas. E ele, cada parábola fala de uma particularidade aí do ensino de Cristo. Então, Cristo falou dos últimos dias, e nesses últimos dias, e aí ele já fala das bodas, tá? E é bem-aventurado que eles são convidados à ceia das bodas do Cordeiro, uma festa pública, da qual já aconteceu uma festa íntima entre a noiva e o noivo no céu. Então acontecerá uma festa pública na terra e se dará em todo o período do milênio. Tá ok? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por acompanhar até aqui. Compartilhe com os amigos e até a próxima.